Olá, meu nome é Rodrigo Garcia e junto com Lucas Fredini nós fizemos o trabalho T4 de agrupamento que consistiu na aplicação do aprendizado de máquina não supervisionado para resolver esse problema aqui. Essa aqui é a atividade. Nós escolhemos o dataset Wine aqui do CI, que basicamente usa análise química para determinar a origem de vinhos, né? E aqui diz que os vinhos eles foram cultivados na mesma região da Itália, mas derivados de três cultivos diferentes, né? Os cultivos aqui, os três cultivos diferentes, eles são para a gente a nossa classe, né? Inicialmente são três cultivos diferentes, então são três classes e aí a análise vai determinar a quantidade de 13 constituintes aqui, né? 13 atributos para nós, e vai determinar o tipo de vinho, né? O cultivo dele. Bom, então aqui no nosso código, primeiramente a gente importa algumas bibliotecas, né? A gente importa bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib e sklearn. Aí em seguida nós fazemos a seleção e leitura do conjunto de dados. Aqui, né, como mencionado anteriormente, a gente escolheu o Wine, né, do repositório da UCI, e esse dataset ele vai fazer a análise química dos vinhos dos três cultivos diferentes para determinar a classe deles, né, de qual cultivo cada vinho é. Então aqui nós temos o link do repositório, né, do dataset. Aqui algumas colunas, que são os atributos aqui descritos no dataset. Né, primeiro é o atributo classe, né, é o atributo meta. Aí em seguida álcool, ácido málico, hashing e assim vai. Aqui nós fazemos a leitura dos dados. E aqui a gente tem um exemplo, tem 5 exemplos, né? E os valores aqui dos atributos. Aqui, inicialmente, a gente tem a classe 1 para todos eles, né? Então, todos eles são do mesmo cultivo. Aí, em seguida, nós fazemos o pré-processamento dos dados. O pré-processamento dos dados, primeiramente, a gente vai ter que fazer a separação da classe, né? Aí a gente vai ter que remover a coluna class, né? O atributo meta, porque no agrupamento não supervisionado, no aprendizado de máquina não supervisionado, a gente não tem o atributo meta. A gente não tem exemplos com atributo meta. E aí a gente vai armazenar na variável y real para depois verificar se deu certo mesmo nosso algoritmo. E depois a gente vai aplicar a normalização aqui para transformar os atributos contínuos nessa escala aqui entre 0 e 1. Né, para depois, quando a gente for calcular a distância, não ter tantos erros e ficar mais adequado. Então aqui a gente faz a separação da classe, né? Aqui a primeira classe, como a gente pode ver, o primeiro atributo aqui é a classe, então a gente tem que remover ele, né? E depois a normalização acontece aqui. E em seguida, na célula 4, nós temos a aplicação do algoritmo K-means, onde K é o número de classes, né? No nosso dataset aqui é 3. Então, né, K é igual ao número de classes reais encontrados no dataset original. E o nosso objetivo aqui é fazer a comparação, né, com os grupos formados pelo algoritmo com as classes verdadeiras, né? Então é isso aqui que está acontecendo. A gente aplica o caminhos aqui com esses parâmetros. E aqui a gente obtém, né, o número de classes reais no dataset 3. Aqui a gente faz a validação externa com o índice RAND corrigido e o índice AMI. Né? O índice RAND corrigido vai medir a similaridade entre os agrupamentos do nosso algoritmo e as classes reais. E o AMI vai medir a concordância dos agrupamentos. Aqui o índice RAND é ajustado e o AMI. Em seguida, aqui na célula 6, a gente tem a determinação do número ideal de grupos. Né? E a gente usa dois índices. Né? Bom, primeiramente a gente vai usar o intervalo de K de 2 a 15, né, como foi o exemplo dado aqui na atividade. Aí a gente vai coletar a soma quadrática das distâncias, né, para usar no método do cotovelo posteriormente, e o índice de silhueta, que vai medir, né, quanto que um objeto é similar ao seu próprio grupo em comparação com os outros.
Aí aqui a gente aplica inércia e aí aqui a gente pega o índice de silhueta. Na análise gráfica, abaixo a gente fez o gráfico da inércia e da silhueta, né? Aí o método cotovelo, a gente busca o ponto onde a curva começa a estabilizar, né? Que é o cotovelo. E no índice de silhueta a gente busca o valor mais alto, ou seja, um valor que indica o grupo bem definido. Então, como que a gente está fingindo que não sabe a resposta, né? Quantos tipos de vinho existe? A gente precisa usar esses gráficos para tentar descobrir o número ideal de grupos. Aqui no gráfico da esquerda, da inércia, primeiro a gente olhando para o gráfico da esquerda, que é o do cotovelo, né? Basicamente essa linha mostra o erro. A gente quer que o erro seja baixo, mas sem criar grupo demais. Então se você olhar para o grupo do número 3, dá para ver claramente que a linha dá uma quebrada, né? Antes do 3. Então ela cai rapidão e depois ela fica mais reta, né? Então visualmente parece que o 3 é o melhor número. Aí para confirmar isso no gráfico da índice da silhueta, a gente gerou esse outro gráfico da direita, né? Que aqui é mais fácil ainda. Quanto mais alto, é melhor. Ele diz se os grupos estão bem separados. E como dá pra ver, o pico máximo está exatamente no número 3, né? Então os dois gráficos concordam a mesma coisa. Agora aqui na análise dos resultados, aqui embaixo a gente já escreveu a conclusão. Então a gente junta as duas análises e definiu que K é igual a 3, que é o ideal. Então, o mais legal é que isso bateu certinho com a realidade, né? O dataset original dos vinhos tem exatamente 3 classes. Então, ou seja, o algoritmo conseguiu adivinhar a quantidade de tipos de vinho. E só analisando os números, que sem a gente falar nada por ele. Então a gente usou o método cotovelo, né, que observou que a inércia cai rapidamente, depois a queda se torna mais suave, e a gente pode dizer que o número 3 é o número ideal, né, para os dois gráficos. E o da índice da silhueta também, né, ela cai igual a 3, que confirma que os grupos estão bem definidos e separados com essa quantidade. Então os dois métodos indicam que o melhor número de grupos é 3, e faz sentido, porque igual eu falei, né, o dataset original tem exatamente 3 classes de vinho. Agora no algoritmo do código resultado, para finalizar o trabalho, né, a gente cumpriu a última etapa do PDF, que a gente rodou o Debscam, que ele é bem diferente do Camins. A vantagem dele é basicamente que ele agrupa por densidade. Então a gente não precisa chutar o número de grupos antes. Então, além disso, ele consegue achar o que é ruído, né? Ou seja, aqueles pontos que não se encaixa em lugar nenhum. E a parte difícil foi achar os parâmetros, né? Os parâmetros certos. A gente foi testando na mão em vários valores para o raio e para a quantidade mínima de pontos. Então, como que os dados estão normalizando, a gente viu que a gente precisava de um raio pequeno, que funcionou, né? Que foi melhor for usar entre 0,5 e 5. Aí, agora destacando dos clusters encontrados e pontos de ruído, com esses valores, o resultado foi esse, né? Que achou 2 clusters e marcou 23 pontos de ruído. Então, basicamente, a nossa análise é que ele achou 2 grupos, não 3. Então, provavelmente, 2 tipos de vinho são muito parecidos e ficaram grudados na densidade. Mas, por outro lado, ele conseguiu separar bem esses 23 pontos, que eram muito diferentes do resto. Coisa que o Camins não faz. Então é isso. Essa foi a nossa implementação comparando os dois métodos.